Nós temos aí aquela entrevista do Juliano falando do Miguelito. Vamos colocar aí depois do jogo de Santos, entre Santos e Mirassol, 3-2 pro Santos. Vamos lá. Carilli, Juliano aqui, boa noite. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, a pergunta sobre o Miguelito é inevitável. Eu queria que você tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais do que no time profissional. Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar? Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no Sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. Os parças, né? Os parças. Olha, Juliano, com todo respeito, o que tá faltando para você também é a tal da intensidade, né? A gente tá reclamando, bom, desde o ano passado que a gente reclama aí do Juliano com a camisa do Corinthians é a falta de intensidade. Tenho visto os jogos do Santos, tá? Só não vi mais jogos do Santos do que o Sormani. Eu não tô vendo toda essa intensidade também no Juliano, embora ele tenha sido muito importante nesses últimos jogos, lá naquela derrota pro Goiás, né? Sim. Foi bem e tal, foi um dos caras que destoou e tal. Acho que daria pra jogar com Miguelito e Juliano. Agora, pô, o técnico não responde e deixa a bomba pro Juliano, pô. E o Juliano, pô, olha, experiente, entrou numa parada dessa. Falando sério, sem ironia, sinceramente, o Juliano é um cara muito inteligente, eu acho que ele pode vir a ser um grande técnico. Mas, pelo jeito é o que ele tá querendo, porque ele fez a análise que o técnico tem que fazer, né? Falar sobre intensidade nos treinos. Mas não deveria ter feito, né? Não, poderia fazer, não cabe ao jogador. Acho elegante. Né? Claro. Eu acho que quando ele for técnico, aí sim ele pode fazer essas análises. Quem é o Miguelito na fila do pão? É um dos principais jogadores das eliminatórias da Copa do Mundo. Esse moleque vai ajudar a Bolívia a voltar a uma Copa do Mundo. A última vez foi exatamente em 94, não foi? Isso. Estados Unidos, quando a Bolívia teve a melhor geração de futebolistas da história. Com o Platini ele é do Santos, né? Ele é do Como é que foi o processo de chegada desse rapaz ao Santos? Foi na época do Pérez. Pérez era o presidente. O Santos, não sei o porquê. Ele era novinho. Não, eles chegaram 3 bolivianos. Chegou 14 anos no Santos. 14 anos? 14 anos. Chegaram ele, o Enzo Monteiro, que é o centroavante, que também é convocado para a seleção da Bolívia, e o Sabala, um zagueiro que o Santos acabou dispensando, está jogando agora no México. Se eu não estou enganado, ele está jogando no México. Entendeu? Eu não sei como é que foi feito esse, o porquê. Ele veio para jogar na base. Mas como ele era menor de idade, teve que esperar 2 anos para poder fazer um contrato. Com um contrato com 16 anos pode fazer. Então, dos 14 aos 16, ele treinava e participava de torneios amistosos. Copa Nike e coisas do tipo. Aí, com 16 anos, ele já pôde começar a disputar o Campeonato Brasileiro Paulista Sub-17, o Brasileiro, etc e tal. Então ele ficou 2 anos sendo trabalhado e todo mundo via qualidades nele. Dá pra ver. Ele já entrou no Santos. Ele entrou no Santos ele tem 54 minutos. Ele entrou em 4 partidas, tá? E sempre entrando assim no final do jogo, na metade do Santos atrás, no marcador, precisando mexer, virar o jogo, etc e tal. Ele nunca teve uma oportunidade, por exemplo, de jogar pela direita. Porque o próprio Carilli falou, olha, eu não sabia que ele jogava pela direita. Eu pedi uns jogos aí pra observar. Gente, ele não vai no treino.
No treino não, nos jogos do Sub-20? Sabe qual é a impressão que eu tive quando ele falou assim, ele vai ter mais minutos? É. Eu vou embora e alguém vai botar ele pra jogar. É. Juro que foi a sensação que eu tive. Pode ficar tranquilos, eu vou embora daqui, ninguém mais vai ter que me aguentar e ele vai, quem vier que coloque ele. Então foi a sensação que eu tive. Acho uma coisa tão melancólica o Carille no Santos, porque é isso, tá tão na cara que o Carille vai embora, que a coisa, sabe, parece tão cumprindo tabela tudo, né? É meio triste. É meio triste mesmo. É. Mais triste ainda pro torcedor do Santos ter que vestir e jogar mal pra burro. Não vê a hora de acabar logo. Não, e aqui faço questão ainda de mencionar a corrida que ele deu assim que eu mandei esse vídeo, viu, Michelete? Dá uma olhadinha. Ele sai correndo mesmo, eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? Vi. Ele sai correndo com medo das vaias. Ou então ele tava com dor de barriga. Pode ser também. Pode ser também, ele saiu correndo. Não dá mais. A rolha já explodiu. Ele tem contrato até abril de 2027, esse garoto, né? Então o Santos que fique esperto. Então daqui a pouco vem um Flamengo, Não, o Palmeiras... Atlético Paranaense já quis contratar ele. Ele veio através daquele Bolívia 22, né? Que é um projeto do futebol boliviano. Eu confesso que eu não sei. E alguém do Santos espertamente... Tá vendo? Tem os caras que são espertos no futebol, né? Viram nesse moleque um talento... E agora, a única coisa curiosa nessa história toda é que o Sormani fala toda vez que o Santos treina pouco. Como é que pode, então, ser o treinamento uma referência para saber se o jogador tem condição ou não? O Santos não treina. Não treina. Né? Agora, para mim, a referência é o que ele está fazendo pela Bolívia. Sim, exatamente. Que é um moleque que se destaca numa seleção que não é, né? De longe, não é a melhor seleção que a gente tem na América do Sul, mas que está bem posicionada para chegar à Copa do Mundo, né? Então, o problema todo é o seguinte, quando você contrata, Flavinho, jogadores caros, tô falando do Juliano, tá? Juliano, Gil, quem mais aí? Pituca, João Schmidt, não são jogadores baratos. Não. Guilherme, Otero, Casares que já saiu, né? Esses caras... Morelos também já saiu. Você gasta muito dinheiro com esses caras, aí você tem que dar uma satisfação, né? Patrick. Porque Patrick é banca, é brincadeira. Quantos mil? 800 mil por mês, né? Por aí. Aí o que você vai fazer? O pessoal do conselho cobra, né? Ô, presidente, como é que é? Estamos gastando dinheiro do clube e esses caras não jogam? Aí sobra pro moleque, entendeu? Esse é o grande problema do futebol brasileiro. E isso aconteceu com essa turma toda que era do Corinthians que tá aí no Santos. Não deixava a molecada despontar da base. Esse é o pior projeto que pode existir no futebol. Quando você deixa o garoto que tá pedindo passagem, deixa o garoto de lado, não dá espaço pro garoto, porque o veterano ganha 800, 900, 500, 1 milhão de reais por mês e você tem uma obrigação de justificar essa contratação. É exatamente isso que está acontecendo. E o seguinte, né? Ele joga pela direita, né? O Santos não tem um jogador na posição ali. Você fala assim, pô, é o cara. Não tem. Jogam lá o Otero, Pedrinho, lá Quintana. Meu Deus do céu. Quem que indicou esse cara? Aonde viram isso? A gente já estava vendo ele jogar no Bragantino. Tava vendo. Quando o Santos contratou, eu falei, meu Deus do céu, peguei e mandei uma mensagem pro Loredo. Falei, Loredo, às vezes que eu vi, esse cara é horrível. Ele falou assim, olha, é um jogador no máximo nota 6. Ele falou pra mim. Loredo deu risada, né? Deu, bem claro. que levaram, né? Ainda bem que levaram. Então, Sérgio Loredo, repórter especializado, né? No Bragantino. Nas coisas do Bragantino. Exatamente. É de Bragança, mora lá, tudo. E trabalhou conosco na Rádio Bandeirantes. de Bragança Paulista. Futuramente, né? Futuramente. Provavelmente. Então, se o Santos tivesse alguém na posição, sabe, intocável, tudo bem, mas o Miguelito, você tem que aguentar. Sormani, não tem. Que o torcedor do Santos não se ofenda, e você representa muito bem aí esse anseio do torcedor do Santos. Eu acho que o Santos está aproveitando muito mal a Série B, tá? Porque a gente está muito falando de classificação e título, que é uma obrigação, mas eu acho que o Santos está perdendo a chance de construir algo para a próxima temporada. Porque eu acho que esse time aí na próxima temporada não vai aguentar. A batida é diferente. Série A é outra história. Série A é mais técnica. Série B é muita força física, muita correria. Eu acho que o Santos perde uma grande chance de construir uma base melhor para 2025. Aí 2025 é o seguinte, vamos fazer uma grande parceria. O senhor já falou sobre isso, traz o Neymar, o pai do Neymar, o Sheik, o dono da Arábia, faz um esquema legal, constrói um novo estádio, começa a jogar no Pacaembu, mas traz umas 3 feras aí, entendeu? Para o Santos realmente brigar por alguma coisa. Porque eu acho que vai ser decepcionante do ponto de vista de 2025 nessa retomada, o Santos sofreu outra vez.
O Santos tem que começar a pensar grande, cara. Ou eu posso estar totalmente Não, fora você da tá minha certo. casinha. Porque, pô, Não, você vai tá certo. novamente sofrer. Aí vai sofrer, a gente vai estar aqui, aí em agosto o Sormani vai estar falando: ah, que absurdo! Não aproveitaram 2024, o Santos na 15ª posição, sofrendo, entendeu? Eu posso estar errado na minha análise, que às vezes a gente É a mesma minha. pode envelhecer errado isso daqui, sei lá, envelhecer mal, mas eu acho que o Santos se prepara mal na construção do time para 2025. Né? Já devia ter gente aí... na construção, né, Luizinho, de um projeto, pelo menos, né? Que passa pelo time, que né? passa pelo técnico. Pelo passa técnico time, errado também. Passa pela história do estádio. O que o Santos vai fazer efetivamente, né, Luiz? Vai fazer o estádio? Não vai? Tá conversando com os caras do Pacaembu? Não tá? Não, o grande problema aí, só pra a gente situar aí, posicionar aí, explicar pro torcedor... É o seguinte, o Marcelo Teixeira falou que ele não vai começar a reforma na Vila Belmiro antes de o Pacaembu ser liberado. Só que o Pacaembu não tem data para ser liberado. Não tem data para ser liberado. Não tem um plano B. Eu falei outro dia, a gente já conversou. Pô, pega o Canindé. Pega o Canindé. Dá pra receber quantas mil pessoas lá? Você que vai sempre lá. 20 mil pessoas, fácil. Fácil, né? Dá Bom pra receber. nome. Não dá. O gramado é ótimo. Ótimo. Problema nenhum. Agora, se o Pacaembu... excelente. Excelente. 2 estações do metrô. Se o Pacaembu demorar 1 ano para ficar pronto, porque não depende só das obras, depende também de documentação, coisas do tipo. Você vai ficar 1 ano continuando a jogar na Vila Belmiro? Isso atrasa em 1 ano a construção da Do nova estádio. Belmiro, que aí vem outro presidente e fala disso. É boa essa pergunta, ó, do Pedro Fernandes. Sormani, quantos jogadores foram revelados nessa Série B? Jogador bom. Não sei se ele se refere ao Santos só, né? Mas... Da Série B como um todo. É um time de muitos veteranos, né? Eu lembro que a gente comentou disso outro dia, assim. De garoto do Santos desse ano, assim, quem que você acha que pra Série A tem nível? Olha, eu acho que o Jair, o zagueiro, tem condições de jogar, entendeu? Acho que o Miguelito tem condições de jogar. O Xermon, você tava animadíssimo. Tava animadíssimo, mas ele deu uma queda, assim, brutal, entendeu? Brutal. Caiu muito. Eu não sei o que aconteceu com esse menino. Porque quando ele chega no Santos, o Xermon, no time de cima, nossa, eu até falei assim, escuta, é lateral direito pra ir pra 3 Copas do Mundo pra gente. Desde a época do Cafu, a gente não tinha um cara assim. Mas, nossa, ele tá muito frágil na marcação e tímido no apoio ao ataque. E tímido, entendeu? O Mas é um bom valor, né? É um bom valor. Eu Mas acho precisa que, se conectar eu acho que outra vez, o trabalho do Carille interfere também. Pode ser. Interfere. Ele na mão do Sampaoli, por exemplo, na mão de um Cuca, o Xermon vai crescer muito de produção. Vai voltar a jogar porque ele tem potencial. Entendeu? Agora, pro jogo de quarta-feira contra a Chapecoense em Santa Catarina, o Carille falou assim, olha, o Gil, suspenso. O Escobar, suspenso. Tá? Aí ele falou assim, eu não posso colocar os moleques pra jogar contra o Chapecoense porque a Série B é diferente, é paulada, é porradaria. Então o Santos jogaria com Brazão, Xermon, essa é a lógica. Jair, Xermon, Jair, Luan Pérez e o Souza. Aí seriam 3 jogadores da base nessa partida, mas ele não quer isso. Então eu tô achando que ele vai colocar o Rainer improvisado de lateral esquerdo e que se bobear ele vai colocar o Alisson de zagueiro ou o Basso. Entendeu? E não dá chance pra molecada. Não dá chance. Então quando tiver a pergunta, quantos jogadores foram revelados? O Miguelito, por exemplo, poderia ser uma revelação. A gente não sabe. Agora, o Sormani, desculpa, não tem nenhuma chance do Carille seguir. Eu pergunto isso porque é o seguinte, a torcida não gosta do Carille, isso é fato. Se fizer uma pesquisa, aí vai dar quase uma maioria esmagadora querendo a saída do Carille. Mas o Flavinho acabou de falar um negócio aqui, né? Quando você traz o técnico, você precisa dar ao técnico algum tempo para ele fazer a coisa. O Carille tá no Santos desde janeiro. Desde janeiro. Começou. Pô, aí vai terminar dezembro, o cara vai ser demitido. Virar um outro treinador, com outro perfil, com outro pensamento, com jogadores que ele não pediu, então ele vai ter que trabalhar com esse perfil de jogadores. Cara, eu não consigo entender o que o Marcelo Teixeira fez. Esse era o ano pra você pavimentar. Perfeito. Aí ano que vem vai ser o mesmo papo, né? Nós vamos sentar aqui e vamos falar, mas pera... Tem que dar aí um mês pro Cuca, 2 meses pro Sampaoli. Ele já terminou o ano outra vez. Não, cara. Eu vou falar pra vocês, os caras não sabem fazer a coisa certa. Eu não consigo entender planejamento, isso. Né? Porra. Não, você tem razão. Tá louco, aliás, cara. Você bate nessa tecla desde o começo do ano.
Santos tem que aproveitar a Série B para fazer como o Corinthians fez quando estava na Série B. Já montar o time para a Série A. E mantendo o técnico, porque o Mano segue, o Mano não vem e sai, né? Só sai para a seleção, Só sai para a seleção depois, né? Sendo campeão da Copa do Brasil e coisa do tipo, né? Futuro técnico do Santos é o Valdemar. Olha aqui, muito bem. Bom, de qualquer maneira, o torcedor do Santos está um pouco mais aliviado, porque o Santos E ele não tá, só para fechar, ele não tá se dando bem com o Marcelo Teixeira, entendeu? O Carille. Não tá. Não tem ligação nenhuma, não tem química, né? Já há muitos meses a gente fala disso. Depois daquela declaração lá dele, que o presidente falou que não fica campeão. Mas o Santos, aos trancos e barrancos, mais aos trancos do que barrancos. Tem bastante superchat aí, Flavinho. Você quer eu vou ler já, mas eu precisava dar um recadinho do PagBank. O nosso parceiraço aqui no Opinião Placar, o PagBank, que é o principal banco digital do país, está ali o banco digital com a solidez dos bancos tradicionais. No PagBank, a sua aplicação, o seu CDB, rende até 180% do CDI. Você tem cartão de crédito, o limite do cartão de crédito é aquilo que você tem investido, tem 1% de cashback, é um banco digital moderníssimo que você pode abrir a sua conta rapidamente, sem burocracia, tá bom? Já com a nota AAA. Nota máxima de solidez, o PagBank, parceirão aqui do nosso Opinião Placar. Legal? Abraço a todo mundo lá do PagBank.